Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula. E essa videoaula é a nossa videoaula de ossos de tronco, parte 3, onde eu vou passar para vocês sobre as costelas e o externo. Começando a nível das costelas, a primeira coisa que nós podemos observar em relação às costelas é o número de costelas existentes no corpo humano. São um número de 12 pares, 12 direitas e 12 esquerdas. Ou também nós podemos nomear simplesmente como 24 costelas, 12 direitas e 12 esquerdas. E o que nós podemos observar em relação às costelas é que elas vão se articular, cada uma de um lado das vértebras torácicas. Então, correspondentemente, nós temos 12 vértebras torácicas e 12 costelas de cada lado. Ou seja, as costelas elas se articulam posteriormente com as vértebras torácicas. E anteriormente, elas vão se articular com o osso externo. O osso externo, que é esse osso central aqui, um osso mediano do tórax. Tudo bem? Outra coisa que nós podemos observar é que cada costela ela vai apresentar um pedaço de cartilagem, que é chamado de cartilagem costal. Então, cada costela ela vai apresentar uma cartilagem costal. Tudo bem? Essa cartilagem costal, ela existe e ela tem a função de possibilitar a flexibilidade do tórax, a movimentação do tórax, tanto no sentido antero-posterior, quanto no sentido supero-inferior, que são movimentos realizados tanto na inspiração quanto na expiração. Então, graças às cartilagens costais, é que o nosso tórax ele consegue se expandir e se retrair, acompanhando, não acompanhando, ou seja, realizando passivamente a expansão e a retração dos pulmões. Tudo bem? O que nós podemos observar também das costelas é que as costelas elas podem ser classificadas de 3 maneiras: costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. O que são as costelas verdadeiras? Quando nós analisamos as costelas, como eu já falei, cada costela apresenta a sua cartilagem costal. E se nós analisarmos, nós vamos ter aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costela. Cada costela com a sua cartilagem costal, e elas vão ser classificadas como verdadeiras. Por quê? Porque a cartilagem costal de cada costela, dessas 7 primeiras, se articulam diretamente com o externo. Então, nós temos aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima aqui, se articulando diretamente com o osso externo. Por isso, elas são chamadas de verdadeiras. Então, anotem aí que isso aí é importante. O que são as costelas verdadeiras? São costelas que apresentam suas cartilagens costais articuladas diretamente ao externo, ao osso externo. Ok? Então, aí nós temos as costelas verdadeiras. Depois nós temos as costelas falsas. O que são as costelas falsas? Se nós analisarmos aqui, olha, a 8ª, a 9ª e a 10ª costela, elas também vão apresentar suas cartilagens costais. Porém, as cartilagens costais dessas 3, ou seja, da 8ª à 10ª, elas vão se unir e se prender na cartilagem costal da última costela verdadeira. Então, ela não se articula diretamente com o externo. Ela se articula, as cartilagens costais da 8ª à 10ª, se articulam na cartilagem costal da última verdadeira, ou seja, da 7ª costela. Por isso, elas são classificadas de costelas falsas. Então, anotem aí porque isso é importante. O que são as costelas falsas? São costelas que apresentam suas cartilagens presas ou unidas na cartilagem costal da última costela verdadeira. Tá?
Então aí nós definimos o que são as costelas falsas. Voltando um pouquinho em relação às costelas verdadeiras, é bom também anotar quais são as costelas verdadeiras, né? Então as costelas verdadeiras, elas são 7 pares, os 7 primeiros pares, ou seja, da primeira à 7ª costela. Então da primeira à 7ª costela, elas são verdadeiras. As falsas são 3 pares, ou seja, da 8ª à 10ª costela. Então essas 3 são costelas falsas. E depois, por fim, nós temos as costelas flutuantes, que são os 2 últimos pares, a 11ª e a 12ª costela. Então nós podemos observar aqui, ó, a 11ª, né, de um lado e do outro, e a 12ª costela de um lado e de outro. E observem que elas somente são articuladas posteriormente nas vértebras torácicas. Anteriormente, ó, elas não se prendem a ninguém, a nada, né? Então elas ficam como se estivessem flutuando anteriormente. Por isso elas são denominadas de costelas flutuantes. Ah, professor, mas elas ficam soltas? Não, elas não ficam soltas, né? Claro que entre essas costelas existe músculos, que são os músculos intercostais, interno e externo. Elas são presas posteriormente por ligamentos, né? Como nós vamos ver numa videoaula específica sobre ligamentos de tronco. Tá? Então, a única questão que elas são chamadas de flutuantes é porque anteriormente elas não se articulam com ninguém, né? A nada. Tá? Então, anotem aí para classificarmos as costelas flutuantes. Costelas flutuantes são os 2 últimos pares de costelas, né? Ou seja, a 11ª e a 12ª costelas, que são articuladas somente posteriormente às vértebras torácicas, permanecendo livres anteriormente, ou seja, não se articulando com nada anteriormente. Tá? Por isso, então, nós temos as costelas flutuantes. Muito bem, então aqui nós já analisamos quantas costelas existem, como elas são classificadas em verdadeiras, falsas e flutuantes. Nós já vimos também as suas cartilagens, o que são cartilagens costais e quais são as suas funções. Então vamos começar agora a analisar os acidentes ósseos de uma costela, não somente os acidentes ósseos, como as partes presentes em uma costela. Quando nós observamos uma costela, a primeira coisa que nós temos que observar é a sua classificação quanto à forma. E esse osso classificado quanto à forma, ele é denominado de alongado. Por que alongado? Porque ele apresenta características de um osso longo, né? Ou seja, o comprimento é maior que a largura e espessura. Porém, ele não apresenta canal medular. Então, ele não pode ser classificado como um osso longo, e sim como um osso alongado. Como ele é um osso alongado, a primeira coisa que nós temos que observar da costela é que ela vai apresentar 2 extremidades. Tá? Então aqui nós podemos ver uma primeira extremidade, né, que ela é toda saliente, cheia de irregularidades. E depois uma outra extremidade aqui, ó, que ela vai ser achatada e lisa. Essa extremidade toda irregular, ela se articula, ela se prende com as vértebras torácicas. Por isso que esta extremidade é denominada de extremidade vertebral, porque está se prendendo, está se articulando com as vértebras torácicas. E por isso que ela apresenta toda essa irregularidade, para que ela possa apresentar estruturas, como nós já vamos ver a seguir, que possam entrar em contato com as vértebras torácicas. Esta outra extremidade, que é anterior, que ela vai ser achatada e lisa, ela vai se articular através da cartilagem costal com o osso externo. Por isso que essa extremidade achatada e lisa é denominada de extremidade external. Tudo bem? Extremidade external. Então, primeiramente o que nós observamos na costela são as 2 extremidades. A extremidade vertebral, que é toda cheia de irregularidades, e é posterior, ou seja, ela tem que ficar voltada para trás. Na posição anatômica, é para trás. E depois nós temos a extremidade
external, que ela vai ser achatada e lisa, e anterior. Por quê? Porque ela se articula com o osso externo, que é ventral, que é anterior no tórax. Tudo bem? O que mais que nós podemos observar da costela? A costela, ela é um osso em que ela vai ficar exatamente nessa posição. Tá? E o que vai acontecer? Como a costela, ela unindo-se, né, com as vértebras torácicas e com o externo, elas vão formar a cavidade torácica, significa que cada costela ela vai apresentar uma face voltada para fora da cavidade torácica e uma face voltada para dentro da cavidade. E de acordo com os termos de posição e direção, essa face que está voltada para fora da cavidade é chamada de face externa. Está externamente a uma cavidade. Esta outra face, que está voltada para a cavidade, para a parte interna da cavidade, ela é chamada de face interna. Então, além da costela apresentar duas extremidades, ela vai apresentar duas faces, uma face externa e uma face interna. Tudo bem? O que mais que nós conseguimos observar? De acordo com a posição da costela, ela vai ter uma margem superior, uma borda, né, superior e uma borda inferior. Tá? Então, além das duas faces, cada costela apresenta uma borda superior e uma borda inferior. Tá? O que mais que nós podemos observar, então, agora, de uma costela? Vamos começar analisando a extremidade vertebral. Quando nós analisamos a extremidade vertebral, nós vamos observar que a ponta dessa extremidade ela vai ter um aspecto um pouco arredondado. Tá? Um pouco arredondado. Essa parte arredondada é chamada cabeça da costela. Tá? Então, a parte mais extrema de toda a extremidade, né, que é um pouco mais arredondada, ela é chamada de cabeça da costela. E o que a gente pode observar aqui também é que a cabeça da costela ela vai apresentar duas partezinhas um pouco mais funda, aqui, ó, bem na ponta. Tá? Cada partezinha funda aqui são chamadas de face articular da cabeça da costela. Então, nós temos duas faces articulares na cabeça da costela. Uma superior e outra inferior. Tudo bem? Então, o que nós podemos observar aqui? Como na cabeça da costela vai existir duas faces articulares da cabeça da costela, né, uma superior e outra inferior, nós podemos correlacionar com aquela característica. Lembram na parte 2 que eu falei, a característica de uma vértebra torácica é a presença da face costal do processo transverso e as faces costais superior e inferior do corpo? Pois muito bem, essas faces articulares da cabeça da costela vão se articular nessas faces costais do corpo de uma vértebra torácica. Mas como que vai ocorrer isso? Olha só, o que nós podemos observar? Nesta imagem aqui, ó, nós temos a face articular superior da cabeça da costela se articulando com a face costal inferior do corpo da vértebra de cima. E a face articular da cabeça da costela inferior se articula com a face costal superior do corpo da vértebra de baixo. Ou seja, uma única costela ela se articula com duas vértebras. Tá? Com duas vértebras, com o corpo de duas vértebras torácicas, sempre uma de cima e outra de baixo, uma de cima e outra de baixo, tá? Que é o mesmo que nós estamos observando aqui. Só que nessa imagem aqui da direita, aqui em cima, dá para visualizar melhor, né? Então foi seccionado aqui, ó, né, toda a articulação costo-vertebral, tá? E aqui nós podemos observar como que ela vai ser articulada. Tudo bem? Tá. O que mais que nós conseguimos analisar na extremidade vertebral de uma costela? Então, nós temos aqui a cabeça, como nós já vimos, as faces articulares da cabeça da costela. Só que abaixo
abaixo não, né? Anteriormente, indo em direção anterior na costela, vai existir um estreitamento logo depois da cabeça. E todo estreitamento logo depois de uma cabeça óssea é chamada de colo. Tá? Então aqui esse estreitamento aqui, ó, onde está a seta, é o colo da costela. Tudo bem? Em seguida, agora indo em sentido, né, ainda anterior, o que nós podemos observar? Nós podemos observar essa estrutura arredondada e um pouco mais lisa. Tá? Essa estrutura arredondada e lisa é chamada face do tubérculo da costela. Face do tubérculo da costela. E essa elevação anterior a esta face, ó, esta elevação aqui, é chamada tubérculo da costela. Na verdade, toda essa elevação é chamada tubérculo da costela. Só que o tubérculo da costela vai apresentar uma parte mais lisa, que é a face do tubérculo da costela. E essa face do tubérculo da costela vai se articular aonde? Aqui, ó, na face costal do processo transverso da vértebra torácica, que é o que nós estamos observando aqui, ó. Então nós temos o tubérculo da costela com a sua face do tubérculo articulada, né, formando uma articulação aqui, ó, no processo transverso de uma vértebra torácica. Tudo bem? Continuando anteriormente, nós temos uma pequena elevação aqui, ó. Uma pequena elevação. Esta elevação é chamada ângulo da costela. Ângulo da costela. Tudo bem? A partir do ângulo da costela, toda essa maior parte encurvada da costela é chamada corpo da costela. Então, anteriormente ao ângulo da costela, que é essa elevação aqui, ó, toda essa curva, né, essa maior parte da costela é o corpo da costela. E finalmente aqui anteriormente, né, anterior, nós temos a extremidade external. Tudo bem? Então o que eu quero que fique bem claro para vocês é todos esses acidentes ósseos que estão presentes na costela, mas também que vocês possam fazer essa correlação, tá? Como eu falei, as faces articulares da cabeça da costela se articulam com as faces costais do corpo das vértebras torácicas. Só que uma única costela, ela vai se articular com uma vértebra superior e uma vértebra inferior. Tá? O tubérculo da costela vai apresentar uma parte mais lisa, que é a face do tubérculo da costela, que se articula com quem? Com a face costal do processo transverso da vértebra torácica. Tá? Agora ainda faltou mais um acidente ósseo da costela que está localizado na face interna da costela. Esse acidente ósseo, ele vai ter um formato de uma canaleta, que é essa canaleta aqui, ó, por onde eu estou passando o mouse, o ícone do mouse, ó, tudo bem? Então, essa canaleta, ela vai se localizar na face interna da costela, ou seja, voltada para dentro da cavidade, voltada para a cavidade torácica, tá ok? E a posição correta desta canaleta, ela tem que ser sempre voltada para a cavidade, né? Tem que ser interna e para baixo, tá? Para baixo, do jeitinho que está nessa imagem aqui. Então, a posição dessa canaleta é interna e inferior, ou seja, voltada para baixo. Como é o nome dessa canaleta? Sulco da costela. Tudo bem? Então, o sulco da costela é um acidente ósseo em forma de uma canaleta, né? De uma canaleta, que fica localizado na face interna da costela e tendo um sentido inferior, ou seja, estando voltada para baixo. Para que serve esse sulco da costela? É por esse sulco da costela por onde vão passar estruturas como artéria
e veias intercostais e nervos intercostais, além de vasos linfáticos também que passam por ali. Tá? Então esta canaleta ela serve para passagem de vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Tudo bem? Então com isso nós terminamos o estudo das costelas. Nós analisamos já o número das costelas, o que são costelas verdadeiras, falsas e flutuantes, suas cartilagens costais. Vimos agora todos os acidentes ósseos de uma costela, bem como as suas partes, né? Extremidade vertebral, extremidade external, o corpo, né? Que é a sua maior parte e que apresenta essa curvatura, né? Sempre em sentido anterior. Vimos também as duas bordas, né? A borda superior e a borda inferior. E vimos também as faces. A face interna, que apresenta o sulco da costela, e a face externa, que é totalmente lisa. Vimos também como que as costelas vão se articular com as vértebras torácicas. Né? Quais estruturas da costela que se articulam com estruturas da vértebra torácica. Dando continuidade, então, e já finalizando, né, a terceira parte da videoaula de ossos de tronco, nós temos o osso externo. O osso externo, classificado quanto à forma, ele é um osso plano. Tá? Por que ele é um osso plano? Porque o comprimento e a largura deste osso são maiores que a sua espessura. Tá? Então classificamos ele como um osso plano. De acordo com os termos de posição e direção, né, no segmento do corpo, este osso ele é classificado como um osso mediano. Por que ele é um osso mediano? Porque ele fica exatamente na linha mediana do corpo, ou seja, na linha central, no centro do corpo, bem no meio. Né? Pegando toda uma linha mediana, né, de superior para inferior, nós temos ali, né, seguindo a reta do nariz, né, a reta desse osso externo, da coluna vertebral. Então nós temos o osso externo, que ele é um osso mediano. Muito bem. O que nós temos que analisar primeiramente desse osso externo? As partes do externo. Né? O que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar que existe uma linha aqui, né, que era, né, anteriormente, lá na criança, uma cartilagem, uma articulação que existia aqui, e uma outra linha aqui, ó, tá? Uma outra pequena divisãozinha aqui, que também era uma outra articulação, que era uma outra cartilagem que existia aqui. Com isso, nós observamos que o externo ele vai ser formado por três partes. Né? A primeira parte, a parte mais superior do osso externo, que é essa estrutura meio que arredondada, né, é chamada manúbrio. Então, essa primeira parte do osso externo, que é a parte mais superior, é o manúbrio. Logo em seguida, nós temos uma outra parte, a segunda parte, que ela vai ser mais comprida, né, mais longa, que é o corpo do externo. Tá? O corpo do externo. E depois a terceira parte é só esta pequena parte mais inferior bifurcada, né? Parecendo como se fosse um chifre. Tudo bem? Então, tudo isso aqui, essa terceira parte, a parte mais inferior, é chamada processo chifoide. Tá? Chifoide porque lembra um chifre. Né? Processo porque é uma ponta. Então, nós temos uma ponta em forma de chifre. Então, nós temos o processo chifoide. O que mais que nós podemos observar do osso externo? Além de observarmos as três partes do osso externo, que é o manúbrio, o corpo e o processo chifoide, nós observamos incisuras no osso externo. Vamos começar pelo manúbrio. O manúbrio, quando nós observamos, nós temos uma incisura bem central aqui, ó, bem mediana, né, e mais superior. E depois nós temos uma de cada lado aqui, ó, tá? Uma de cada lado. Esta incisura mais superior e bem no meio, bem mediana, é chamada incisura jugular. Incisura jugular. É esta aqui, ó, tá? Bem a mediana. Agora, essas duas que ficam uma
de cada lado, né, que são duas incisuras laterais, uma direita e uma esquerda, são chamadas de incisura clavicular. Por que clavicular? Porque é nessa incisura, tanto na direita quanto na esquerda, que a extremidade external da clavícula vai se articular. Tá? Então, todos nós sabemos, né, que a clavícula, desculpem, ela vai se articular em dois ossos, na escápula e no osso externo. Para quem não viu ainda, né, sobre a clavícula, vai ser a nossa próxima videoaula, que é ossos de membro superior. Tá? E ali vai ficar mais claro para vocês entenderem isso aqui. Mas vocês tenham que saber que essas duas incisuras são chamadas de clavicular, porque a clavícula se prende aqui, uma de cada lado. Tudo bem? Agora, se eu analisar o osso externo numa vista lateral, né, de perfil, o que nós podemos analisar? Que vai apresentar várias pequenas incisuras lateralmente aqui, ó. Né? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 incisuras laterais. O que nós podemos subentender? Se nós relacionarmos com o que nós já aprendemos no início desta videoaula sobre as costelas não vão se prender no externo? Vão. Quantas vão se prender no externo? Diretamente? 7 de cada lado, porque são as costelas verdadeiras. Pois muito bem, mas para que ela possa se prender no externo, tem que existir uma incisura. Tá? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 incisuras que correspondem ao mesmo número de costelas verdadeiras. Por isso nós chamamos essas incisuras laterais de incisuras costais. Então, lateralmente, pegando, né, desde o manúbrio até próximo, até o final do corpo, o externo vai apresentar 7 incisuras costais de cada lado. 7 incisuras costais direitas e 7 incisuras costais esquerdas. Tudo bem, pessoal? Bom, do osso externo, é isso que nós temos que analisar. Tá? As suas 3 partes, que é o manúbrio, corpo e processo chifoide. As incisuras jugular, que é a mediana, a central, a única. 2 incisuras claviculares, uma de cada lado. E as 7 incisuras costais de cada lado, né, lateralmente, no osso externo. E com isso, pessoal, nós terminamos, então, a parte 3 da videoaula de ossos de tronco. Consequentemente, terminamos todos os ossos, todo o estudo dos ossos do tronco. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham assimilado, que vocês tenham anotado, né, o que eu fui falando, e que o raciocínio de vocês em relação aos ossos do tronco tenham sido claramente memorizados por vocês. Tá? Dúvidas, sugestões, reclamações, deixem seus comentários no vídeo, né, no meu canal do YouTube, e que daí eu estarei observando para a gente sempre cada vez melhorar mais. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né, e até a nossa próxima aula, a nossa próxima videoaula, que será sobre ossos de membro superior. Um grande abraço, fui!